Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para o capítulo 17 de Êxodo, a água que jorra da rocha. É um capítulo que tem muito ensinamento espiritual, então a gente deve prestar bastante atenção neste estudo aqui. Vamos começar logo e a gente vai vendo isso. Toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de um lugar para o outro conforme a ordem do Senhor. Acamparam em Refidim, mas lá já não havia água para beber, então estavam se aproximando do Monte Horebe, que também é chamado Sinai. Por esta razão queixaram-se a Moisés e exigiram: dê-nos água para beber. Ele respondeu: por que se queixam a mim? Porque põe o Senhor à prova. Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés: por que você nos tirou do Egito? Foi para matar de sede a nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor: o que farei com este povo? Então, a ponto de apedrejar-me. Respondeu-lhe o Senhor: passe à frente do povo. Leve com você algumas das autoridades de Israel. Tenha na mão a vara com a qual você feriu o Nilo e vá adiante. Eu estarei à sua espera no alto da rocha do Monte Horebe. Bata na rocha e dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés à vista das autoridades de Israel. E chamou aquele lugar Massa e Meribá. Massa significa provação e Meribá rebelião. Porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo: o Senhor está entre nós ou não? Então vamos ver agora os ensinamentos espirituais. O ponto-chave aqui é o versículo 5. Passe à frente do povo. Então Moisés estava representando Deus ali entre o povo. Então Deus está sempre à frente do povo, está sempre liderando o povo, o seu povo. Ali era o povo de Israel. Leve com você alguma das autoridades de Israel para servir de testemunha para este efeito. Então as autoridades de Israel são as testemunhas. Tenha na mão a vara com a qual você feriu o Nilo. Então a mesma vara que feriu o rio Nilo, a mesma vara que traz destruição para uns, traz bênção para os outros. Então a vara era o instrumento do julgamento de Deus que ele utilizava, e assim Moisés a manuseava para fazer os julgamentos, tipificando o julgamento de Deus e o seu poder. Então Deus feriu o Nilo, os ímpios que não eram seu povo, que não obedeciam aos seus mandamentos, que era um povo extremamente rebelde e mau, e puniu eles com a vara. Agora a vara vai trazer bênção para os israelitas, apesar de eles estarem rebeldes aqui, mas Deus estava dando mais chance por sua grande longanimidade para eles poderem se arrepender dos seus pecados. Então aqui vocês estão vendo que agora ele vai trazer água para o povo que estava com sede, e os israelitas estavam botando Deus à prova, estavam reclamando de Deus porque não tinham água e eles queriam voltar para o Egito. Então é totalmente ao contrário do que Deus queria. Então a gente não deve reclamar das coisas apesar das adversidades, e a gente deve confiar em Deus. Então eles não estavam reconhecendo a grandeza de Deus, até porque tinha uma nuvem que acompanhava eles. Então a glória de Deus estava mais presente para eles ali. Então eles não estavam reconhecendo que aquela nuvem vinha de Deus. Eles estavam mais evidente ali o milagre, até os milagres anteriores, e mesmo assim estavam reclamando. Mas Deus ainda mostrou misericórdia e longanimidade e fez com que saísse água da rocha. Então a tipologia espiritual aqui da rocha sempre é: a rocha significa Jesus Cristo. Então a rocha é Jesus Cristo, a solidez da igreja, a solidez da casa de Israel, a base da casa de Israel. E sai água. A água é vida eterna. Então água aqui espiritualmente significa vida eterna. Jesus Cristo traz a vida eterna para a gente. Então a gente deve beber da água que sai da rocha.
Isso está tipificado aqui em algumas passagens bíblicas. Deu um problema aqui na... Primeiro Coríntios 10 vai falar disso. Tô com um problema aqui na internet. Em Moisés, todos eles, os israelitas, foram batizados na nuvem e no mar. Quer dizer que eles passaram pela experiência da nuvem e no mar. Foram batizados com a presença de Deus, e no mar, passando no meio da passagem, né? Que eles saíram da terra da escravidão, passaram no meio do mar ali, foram o deserto adentro e não viram mais aqueles egípcios. Mas eles estavam no deserto, não tinham preocupações. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha é Cristo. Então aqui está a simbologia que eu falei agora, e está aqui comprovando o que eu disse. 1 Coríntios 10, versículo 4. Então a rocha é Cristo. Eles bebiam da bebida espiritual, que é a vida eterna, que é a água, que é o Cristo que dá a vida eterna. Todo aquele que tem sede é para beber da sua água, que é a palavra de Deus. Os seus ensinamentos é a água espiritual, que dá a vida eterna, aqueles que creem em Jesus Cristo. E Ele é a rocha do seu povo ali, da igreja. Mas isso também, a questão de ele bater uma vez na rocha, além disso, o significado da rocha e da água são isso. Na questão dele bater na rocha, quer dizer que é uma tipologia profética que já se cumpriu, que Cristo sofreu por nós no Calvário e foi ferido, né? Sofreu os nossos pecados na cruz para nos redimir, e isso está tipificado no bater na rocha. Por isso que quando mais para frente Moisés ia fazer este ato novamente, foi impedido por Deus, pois tinha essa questão profética também no bater da rocha. E além disso, essa passagem é tão profunda e espiritual que o bater tem mais um significado aqui em Mateus 7, versículo 7, que é procurar a palavra de Deus, que tem a ver com a água, né? A sede em a palavra de Deus. Peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. A própria porta é Jesus Cristo, que dá acesso ao céu, então aquele que bate encontra a água da vida eterna. E naquele caso Moisés bateu na rocha e encontrou a água para o povo satisfazer, né? Isso espiritualmente é para a gente encontrar, para a gente bater na rocha, procurar a rocha, e para sair dela água, estudo da palavra de Deus, ensinamentos espirituais aqui da Bíblia. Então essa é a questão muito importante. O Monte Horebe é o mesmo Monte Sinai. Horebe quer dizer aridez, destruição, mas quer dizer também calor. Então eu acho que mais especificamente quer dizer o Monte do Calor. Calor quer dizer a presença de Deus, né? O Monte do Calor, que é o calor, fogo. Monte do Calor, Monte Horebe. Assim ele fez a vista das autoridades de Israel, que serviu de testemunha, né? As autoridades de Israel. E chamou aquele lugar de provação e rebelião por causa dos israelitas, que tiveram foram provados e tiveram rebelião, que não gostando da situação, então se rebelando contra Deus. A derrota dos amalequitas. Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Aí em Refidim, quer dizer, pelo que eu estou entendendo aqui, foi antes deste acontecimento aqui, porque Refidim é antes do Monte Horebe. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição do alto da colina, com a vara de Deus em minhas mãos.
Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram no alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Enquanto, porém, as baixavam, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou os exércitos amalequitas ao fio da espada. Depois o Senhor disse a Moisés: escreva isto num rolo, como memorial, e declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Moisés construiu um altar e lhe chamou: o Senhor é a minha bandeira. E jurou pelo trono do Senhor: o Senhor fará guerra contra os amalequitas de geração em geração. Os amalequitas são os adversários, as adversidades desta nossa vida, as dificuldades. Então a gente deve lutar contra as dificuldades. E as mãos erguidas quer dizer as orações. A gente deve orar pela ajuda de Deus para nos dar forças. E a gente, quando estiver cansado, a gente tem que ainda ter mais força, né? Se apoiar em outras pessoas, pedir ajuda também. Ele foi ajudado pelos dois ali, né? A gente deve se ajudar uns aos outros. Então os amalequitas quer dizer: o Senhor é a minha bandeira, o Senhor é a minha bandeira da luta. Então o Senhor é o Senhor da luta, que luta pelo seu povo nas suas dificuldades. O Senhor é a minha bandeira. A bandeira, o principal instrumento da sua reivindicação na luta, está lutando com Deus, né? Então Moisés disse isso: o Senhor é a minha bandeira, estandarte da batalha. Então este é o capítulo 17. O próximo é a visita de Jetro com Moisés. Espero que vocês tenham entendido e tenham um bom estudo. Até mais, pessoal. Tchau.